Ora, então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Magazine AFL, o primeiro do ano, um programa que está a ser realizado de uma forma diferente do habitual, tal como o meu colega Hugo tinha dito no último Magazine AFL. Estes dois programas, o do futsal e também o do futebol, estão a ser gravados e vão ser emitidos, o do futebol no dia 26 de dezembro, este do futsal no dia 2 de janeiro. Portanto, se eventualmente estivermos aqui a falar de algum elemento de uma outra equipa que, entretanto, nestes dias que separam a gravação da emissão, se eventualmente trocar de clube ou qualquer coisa com certeza, já sabem, as informações que nós vamos dando, os acontecimentos que aconteceram até ao dia de hoje que estamos a gravar. Bom, este programa é basicamente fazer um resumo da época do futsal até ao momento. Vamos começar pelo futsal feminino, depois vamos passar ao futsal masculino, mas nada como começar a apresentar os nossos convidados. Neste caso, do meu lado esquerdo, Beatriz Monteiro, atleta, treinadora, dirigente, seccionista, enfim, uma jovem multifacetada que representa a Sociedade Musical 3 de Agosto. E referir aqui um ponto importante. A Bia é muito nova, tens quantos anos? Tenho 23. 23 anos. Já no futsal há vários anos. É uma pessoa que é completamente apaixonada pela modalidade, já tem o curso de treinadora, já jogou em várias equipas, dedica-se de corpo e alma ao seu clube e é destas pessoas, desta paixão que nutrem pela modalidade que também é feito o futsal e, portanto, é com toda a justiça e acho que com todo o mérito que a Bia está aqui connosco. Eu vou tratá-la por Bia, que já a conheço há alguns anos. Obrigada. E, portanto, é ela a convidada que vai falar um bocadinho sobre o futsal feminino. O João, acho que também não precisa de muitas apresentações, é o selecionador distrital de futsal aqui da Associação Futebol de Lisboa. Vai depois também falar um bocadinho fazermos aqui, ajudar-nos a fazer um bocadinho o balanço do futsal masculino. Mas pronto, tal como eu disse, vamos começar então a fazer um bocadinho aqui o que se tem passado no futsal feminino. Vão vendo também de vez em quando alguns resumos dos jogos por onde nós andamos nesta meia época esta aventura começada agora pela AFL TV, nos jogos transmitidos. E para a taça já fizemos 2 jogos, foi no mesmo dia, tivemos que andar a correr de um lado para o outro, mas conseguimos fazer esses 2 jogos. Eu falo de jogos da taça porque é exatamente na taça de futsal feminino, taça AFL, primeira eliminatória de futsal feminino, que vamos falar um bocadinho aqui com a Bia, sendo que a tua equipa, Bia, ficou isenta, portanto não jogaram, ficaram automaticamente apurados para a segunda eliminatória. De qualquer maneira, houve 4 jogos. O Sporting B com os Dragões de Futsal, um excelente jogo, foi gravado por nós. Um jogo que foi a prolongamento e teve que ir a penaltis, com a vitória do Sporting B por 5-3 no tempo regulamentar e depois no prolongamento o resultado acabou a 4-4. Também transmitimos o Portela 3, Tugeira 6. Também um grande jogo de futsal, e depois houve o Caxienses 4, Bucelenses 0. Bia, fazendo uma análise destes jogos, talvez a surpresa tenha sido a luta que os Dragões de Futsal deu ao Sporting, não é? Sim, porque teoricamente, claro que no teórico é sempre mais fácil, a equipa favorita era o Sporting B, mas eu também por acaso não vi o jogo em direto, mas tive a oportunidade depois a rever depois do vídeo, e os Dragões debateram-se bastante bem e tiveram oportunidade para passar por cima do marcador. Claro que quando um jogo chega aos penaltis é sempre um bocado ingrato, porque tanto uma equipa como a outra fez tanto e talvez as 2 equipas merecessem a vitória. Isto é sempre infelizmente, mas felizmente porque é assim a festa da taça. Há sempre um que tem que ficar contente, há outro que tem que ficar triste, e caiu sobre o Sporting, mas dá também os grandes parabéns aos Dragões pela excelente performance que fez no jogo. Sim, senhora. O outro jogo que nós transmitimos foi o Portela 3, Tugeira 6. Aqui também, para quem não viu o jogo, ou seja, para quem achava que o Portela ia ganhar com alguma facilidade, isto porque o Tugeira, no campeonato, na primeira fase, nem sequer conseguiu obter vitórias. Poderia parecer que iria ser um jogo, como eu disse, relativamente fácil. Não foi isso que aconteceu. O resultado foi de 3-6 a favor do Tugeira, sendo que o Tugeira, na fase final do jogo, a superiorizar-se, uma equipa muito organizada, ao contrário do que eventualmente poder-se pensar através da tabela classificativa, e aqui os jogos da taça às vezes são enganadores exatamente por isso, porque as equipas teoricamente mais fracas
conseguem superar as equipas mais fortes, mas aqui não foi o caso, porque realmente o Teixeira claramente está em crescente. Nós estamos a falar depois também com a treinadora que referiu isso mesmo, uma equipa que estava em crescendo, a sua forma desportiva das suas atletas também está a vir ao de cima e os resultados também começam a aparecer. Não sei se tiveste a oportunidade de ver este jogo. Tive só a ver na AFL no O que é que- Instagram, vi só os golos mesmo e para mim foi um jogo mais surpresa, foi esse, porque lá está, quando nós estamos no campeonato e vemos uma coisa e em dois jogos não, no jogo que houve Portela-Teixeira, o Portela ganhou. Para ser sincera, não me lembro o resultado, mas tenho a certeza que o Portela ganhou, que eu tinha visto esse resultado. E pronto, para a taça, o Teixeira surpreendeu. Claro que depois de fazermos o primeiro jogo, há sempre a oportunidade de corrigir os erros. Não sei se foi o caso, penso que sim, até pelo resultado. Tive a oportunidade de ver pelo menos os últimos golos, também já foi de 5-4. Quando começa a chegar àquela altura que é o tudo ou nada, às vezes o tudo também se pode tornar o nada e acho que foi Exatamente. também o que aconteceu. O outro jogo foi o Caxienses 4, Bucelenses 0. Aqui provavelmente não houve assim grande surpresa. Nós não tivemos a oportunidade de transmitir este jogo, mas o resultado enquadra-se daquilo que são as classificações das equipas. De referir ainda que faltam realizar 2 jogos, o Mira Sintra Catujalense e o Castanheira Pregança. Ambas as equipas, pelo menos penso que é o Castanheira e o Catujalense, penso que ainda estão na Taça de Portugal e daí estes jogos terem sido adiados. Penso que é isso. Aproveitava aqui o Mr. João, porque ele também dá uma ajuda nas seleções femininas. Mr. João, já há jogadoras da Sub-17 que dão uma perdinha? Jogadas estudadas, exatamente. Muito bem, ali a Suela não deixar que a bola chegue à baliza. E agora, aí está. Vanessa a marcar o primeiro golo, remate. A bola em bater no posto, a tocar ainda na guarda-redes. Temos uma ou duas jogadoras que já treinam. Olha ali, Cristiana. Olha ali a bola para a Patrícia Aguiar. Agora sim, vai rematar, rematou e golo. Aí está. Golo da equipa do Tujeira, excelente Patrícia Aguiar, excelente mesmo, a conduzir a bola, a arrematar, sem hipótese de defesa. Sim, há de certeza. A gente já percebemos que sim. jogadoras, Muito já bem, vamos está então agora passar ao campeonato, Aí está. feminino, onde Aí há está. claramente uma equipa em destaque, que é o Torriense. Só teve ainda um empate. Mas antes Duda, de mais, vou passar aqui- vai rematar e grande golo. Um golo mesmo, a bola a ser rematada ao ângulo contrário da guarda-redes. Eu não sei se a Raquel conseguiu ver a bola a partir, mas qualquer coisa estava a partir para o contra-ataque, não conseguiu, a Duda conseguiu ali pontos, o Sporting B com 21 pontos, cortar a linha de passe. com 27, depois o Castanheira com 26, Dragões Futsal com 22, Mira Sintra 17, Bucelenses 16, Portela 16 também, Caxienses 13, Catujalense 12, Alencar Real 6, Bragança 4 e Tujeira também 4, sendo que Torriense Sporting B 3 de agosto, Castanheira, Dragões de Futsal e Mira Sintra ficaram nas 6 primeiras posições e já estão a disputar a fase de campeão. E desta fase, normalmente, segundo o regulamento, apenas uma equipa vai à Taça Nacional, mas normalmente Lisboa consegue pôr sempre a segunda equipa. Portanto, vai haver aqui 2 equipas, possivelmente desta primeira divisão, que depois vão à fase final, que dá acesso ao apuramento para o Campeonato Nacional da segunda Divisão. Bia, o que é que tu achas deste campeonato? Este campeonato, para já, tem uma equipa que destaca, até pela constituição do plantel, que é o Torrense, com jogadoras muito experientes, jogadoras de Liga Placar, não é? Como nós estamos aqui há pouco a falar, é uma equipa claramente que se sobressai todas as outras, não é? Sim, é uma equipa que já tem uma andança lá de cima, já sabe, já tem outro tipo de treino, já tem outro tipo de jogo, porque nós também tornamos melhores ao jogar com os melhores. Elas tiveram a oportunidade de jogar contra as melhores. Duda, vai rematar e grande golo. Um golo mesmo, a bola a ser rematada ao ângulo contrário da guarda-redes. Quatro invencíveis. Eu não sei se a Raquel conseguiu ver a bola a partir, mas qualquer coisa estava a partir para o contra-ataque, não conseguiu, a Duda conseguiu ali cortar a linha de passe, pede-se falta, o árbitro não deu, ou melhor, o árbitro leva vantagem e a bola acaba por chegar à Duda, que faz o segundo golo, o seu segundo golo e o segundo golo da partida. Muito bem,
aproveitar Para a fase final, antes do apuramento de campeão, havia pelo menos 3 da dúvida, para em 2 pontos, excelente. Vai rematar, não, deu uma grande jogada, muito bem jogada. Grande jogada. Um ataque rápido da equipa do Torriense. Portela e Caxiense, mesmo Caxiense, Sim, e foram- até o Catugelense ficaram a 5 pontos da Sim, da- foi mesmo Estava até praticamente manter foi a posse até de à bola, não última. conseguiu, veio o Bucelenses. Eu fui Ali ver, uma por disputa acaso, o física, a jogo conseguir foi ganhar bem e quem ganhava ia não consegue evitar o golo, acaba por ser um golo. Mas muito muito bem, a jogadora da equipa do Bucelenses a aguentar a carga. A zona defensiva, Ana Pedro com a bola. As 3, 4 primeiras equipas. Agora ali a entrada Era da sempre as que Joana, lá estavam. consegue. Este ano mostrou-se que não é só. E agora é golo da equipa da casa. Golo do Catugelense. Acaba por. Olha, o que é que tu achas de ficar numa jogada da Sporting de ataque rápido e muito bem. A Carol a conseguir rodar e a rematar e a fazer o segundo golo. É a Débora. Corta a equipa do Bucelenses, a capitã e o leva. O futsal. Vem a Carol mais uma E vez. eu tive a oportunidade de jogar na equipa do Benfica, na altura quando jogava pela Manter a Júnior, posse de fazia bola. também já o escalão de série Carol. B. E acho que é muito bom. Pai Holanda, muito bem. Excelente jogada de combinação da equipa do Bucelenses e foi a Rita. Fora Ana Pedro, vai repor a bola E é sempre uma possibilidade e repôs daquelas com jogadoras júniores velocidade ali a tentar que já ainda não e conseguem consegue e está. para Muito começar a bem, tudo bem feito. no nível sénior. Ana Pedro conseguiu fazer melhor do que pôr a bola fora a Rita. Assiste a equipa do Já Catugelense. descobriu bastante Corta a Carol. e que mesmo Vai levar a que bola. seja no Troca aqui ano para com a seguinte Neuza. podem Carol, fazer remate e aí está. uma outra Contra-ataque. Combinação ali treinar perfeita. e também para dar um bocadinho de Quarto rotação à golo. própria equipa A, para as Beca. jogadoras que se calhar não têm tantos minutos de jogo por opções Duda táticas, vai rematar e grande golo. Um golo mesmo, a bola a ser rematada ao ângulo. Sr. João, esta prática das equipas B e C, por vezes é hábito no masculino, mas também no feminino se calhar faz todo o sentido. Aquelas equipas que têm mais competitividade, tipo o Benfica, o Sporting, os próprios Leões de Porto Salvo, os Quintas de Lombos, que já estiveram que estão nos nacionais, se calhar também não era de todo errado pensarem também em ter equipas B para fazer a transição das sub-19 depois para as suas equipas principais. Sim, sem dúvida que é importante. E nesse caso específico do Sporting, pelo aquilo que eu sei, inclusivamente elas utilizam sub-19 na equipa B, portanto, ou seja, o campeonato sub-19, a gente quer não, é um campeonato nacional, mas é um campeonato desequilibrado. Então o que é que acontece? A competitividade que elas têm é pouca, e então aproveitam essa competitividade para jogar nas séniores a nível distrital, que acaba por ser muito mais competitivo, não é? Contra jogadoras mais velhas e mais maduras. Mas esses projetos são interessantes, mas também tem que haver um pormenor importante, que é, esses projetos são interessantes, mas depois tem que haver aproveitamento. Não é? Porque não nos adianta ter equipas de B, mas depois não transformar jogadoras que jogam na equipa B, aproveitá-las para a equipa A. Portanto, é importante depois haver esse aproveitamento. E nesse sentido faz todo, ou seja, nesse sentido é positivo. Mas depende sempre do que é que os clubes querem fazer. Depende sempre do projeto. Claro, exatamente. Muito bem. Bia, estamos já na segunda fase do campeonato. No apuramento de campeão temos o Torriense, o 3 de Agosto, o Sporting, o Castanheiro, o Dragões de Futsal e o Mira Sintra. O que é que achas que vai acontecer? Até porque, enfim, a princípio, e atenção que metade dos pontos transitaram da primeira para a segunda fase. Portanto, o Torriense já começou com 20 pontos, o Sporting 17 e por aí adiante. De qualquer forma, o que é que achas que vai acontecer? O Torriense vai se destacar, provavelmente, certo? É esse o teu prognóstico? Assim, eu acho que sim. Mas depois, do segundo para baixo, O que eu quero é que seja o 3 de Agosto a passar aí para o primeiro lugar. Claro que todas as equipas estão a trabalhar para melhorar. Neste momento estamos numa fase em que não pode haver erros. Claro que haverá sempre. E eu sou a primeira a errar, como de qualquer jogador, inclusive jogadores do Torriense, como por exemplo o Castanheira começou super bem o campeonato, cheio de vitórias e neste momento está a baixar um bocadinho de nível, no sentido teórico, atenção. Não estou a dizer que elas estão melhores, piores que outras equipas, mas a nível teórico e a nível de pontos é a realidade.
Cada equipa. Aliás, o Castanheira Diz. que nesta primeira jornada da segunda fase perdeu com o Sporting B por Exatamente. 4-1, não é? Lá está, na primeira fase ganhou, na segunda fase já Duda perdeu, porque depois estava vai a rematar e grande gol. Um golo mesmo, a bola a ser rematada ao ângulo contrário da guarda-redes, eu não sei se a Raquel conseguiu ver a bola a partir, mas qualquer... Estava a partir para o contra-ataque, não conseguiu, a Duda conseguiu ali cortar a linha de passe, pede-se falta, o árbitro não deu, ou melhor, o árbitro leva vantagem e a bola acaba por chegar à Duda, que faz o segundo golo, o seu segundo golo e o segundo golo da partida. Muito bem, aproveitar Este prémio, digamos assim, de consolação, que não é tão de consolação assim, porque o segundo lugar, dando acesso à Taça Nacional, é um excelente prémio, digamos assim, o que vai fazer ainda mais esta segunda fase ser ainda mais interessante, mais aguerrida, porque temos aqui, sei lá, 2, 3 equipas, 3 de agosto, Sporting, talvez também o Castanheira. Eu acho que qualquer uma das equipas, das 6 equipas, será candidata, porque se está nesses primeiros 6 lugares, estando em primeiro ou estando em sexto, o campeonato, esta segunda fase do campeonato ainda é longa e não há como vacilar, no sentido, se começarmos a relaxar e a pensar A é favorito, B é favorito, depois lá está, pode dar uma volta enorme e qualquer um desses candidatos pode lá ir e até pode acontecer o Torrense não ir, por exemplo, apesar de ser a equipa mais destacada, não pode facilitar, como nenhuma dessas equipas irá o fazer, tenho a certeza. E Exatamente. No segundo apuramento, que é assim que se diz, temos as equipas que ficaram do 7º lugar para baixo, temos o Portela, o Caxienses, o Bucelenses, o Catugelense, o Alenquer, o Pregança e o Tugera. Eu ia agora aqui fazer uma pergunta ao Mr. João, até porque ele já esteve no futsal feminino. Como é que acha que estas jogadoras das equipas que estão aqui a jogar encaram o facto de vão jogar numa segunda fase em que já não descem, porque não há segunda divisão, também já não vão poder ser campeãs nem lutar pelo apuramento para a Taça Nacional? Como é que acha que estas atletas encaram estes jogos? A motivação é a mesma que, por exemplo, na primeira fase? Não será totalmente a mesma, mas aquilo que me parece, e isso vale tanto para essa fase de manutenção como para a fase de campeão, que os jogos vão ser muito mais competitivos, muito mais, portanto vão ser muito mais equilibrados, também vai dar essa motivação a elas mesmo para nessa fase de manutenção. Logicamente que isto é tudo sempre na teoria, porque depois quando começa o jogo, quando o árbitro apita, todos querem ganhar, portanto vai haver essa motivação. Lógico que não há aquela pressão de lutar para o ponto para descer divisão, porque não descem, mas também não podem subir mais, portanto, mas... Se calhar também não havendo pressão, se calhar até é um fator de motivação para poderem arriscar e não terem problemas com os erros. Não é? E mesmo para os treinadores poderem trabalhar as equipas de uma forma mais organizada, mais tranquila, sem aquela pressão do ponto, e não sei, vai ser melhor. Eu acho que as equipas podem crescer muito nesse aspecto, mas acima de tudo é na competitividade, porque se repararmos, os 6 primeiros, os jogos vão ser muito mais competitivos, não é? O Torriense, por exemplo, que destacou tanto, se calhar não vai ter uma vida tão facilitada como teve numa primeira fase, não é? E isso é válido para os 6 primeiros como para os outros que ficaram abaixo. Portanto, a competitividade vai aumentar muito mesmo. E tu, Miguel, o que é que achas deste segundo apuramento? Também tens a mesma opinião? Sim, eu concordo ali com o Míster. Claro que, infelizmente, também nesta fase há muitas equipas e mesmo muitas jogadoras, como já não estão com aquela competição de lutar para a subida, podem desistir aqui um bocado de certas equipas, mas acho que nenhuma jogadora quer perder nem a feijões, independentemente se conta para a Taça da Carica, se é para subir a divisão ou não. Lá está, como o Míster disse, assim que o apito é feito pelo árbitro, qualquer equipa quer ganhar e quer demonstrar que só não lá está porque por A ou por B. Não quer demonstrar na mesma e mostrar o seu valor. Sim, senhor. A Bia vai ter de se ausentar quando deixarmos de falar aqui um bocadinho do futsal feminino, mas de qualquer maneira e aproveitando o facto dela também ser treinadora, e é treinadora de uma equipa feminina, Bia, qual é a diferença entre ser jogadora e treinadora? Tu tens dos dois lados, ou seja, levas do teu treinador, mas depois também podes, entre aspas, vingar nas tuas jogadoras. Como é que faz essa separação e qual é a diferença? O que é que achas? É assim, uma coisa engraçada é que já várias pessoas me disseram que às vezes eu pareço o meu treinador. Não sei se é por passar muito tempo com ele,
mas também por ele ter sido sempre uma referência e foi graças a ele e ao clube que eu tenho o curso de treinadora, portanto o clube ajudou-me bastante nisso. Mas nesse sentido, treinar meninas e raparigas, no sentido geral, é complicado. Agora, como jogadora, eu noto que Dás mais valor ao teu treinador agora? também, mas mais pelo facto de eu agora ser um exemplo para elas. Ou seja, a maior parte da equipa vai-me ver nos jogos e se eu tenho uma história engraçada quando era treinadora de juvenis masculinos, eu lembro-me de um jogo enquanto atleta, o árbitro estava-me a pedir distância e pronto, eu dei mais passes no sentido, o árbitro sentiu que eu estava a gozar com ele, então dei mais passes e perguntei, olha, aqui está bom, e ele deu-me amarelo. O engraçado é que 2 jogos a seguir, um atleta meu faz exatamente o mesmo. E eu fiquei, espera lá, eu sou um exemplo para eles e para elas neste momento, portanto qualquer ação que eu tenha no jogo vai influenciá-las a elas, no bem e no mal, então neste momento eu tenho sempre aquela pequena pressão em atleta de ter sempre atenção ao que digo, ao que faço, porque serei sempre uma referência para aquelas meninas, tal como o meu treinador é para mim, porque ele também já jogou na equipa A da clube, agora joga na equipa B e será sempre uma referência para aqueles que já foram treinados por ele. Portanto, é sempre essa pequena pressão, mas às vezes também me gosto de vingar delas, no sentido em se ele também fez isto comigo, eu também posso. Não, estou a brincar. É bom ser treinadora porque eu gosto de ensinar e gosto de aprender também a ver que com os atletas e com as atletas todos os dias estamos a ensinar e todos os dias estamos a aprender. Tenho a certeza que o Missa, que tem mais anos que eu, sempre aprendeu. Eu já vou fazer ali uma pergunta. Depois de ensinar, tive a oportunidade também de aprender muito com o Mister e tenho a certeza que ele aprendeu muito com a equipa da altura e com todas as equipas, porque um treinador não só ensina, também aprende. Primeiro a lidar com pessoas, com crianças, principalmente quando é nestas idades. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com crianças especificamente do bairro, de famílias às vezes um bocado mais complicadas e às vezes atletas que não têm tanta atenção como se calhar uma atleta dita de clubes grandes. E é sempre um desafio e é um bom desafio. Oh, mister, já foi treinadora de Bahia. Como é que ela era? Era muito chatinha? Não, por acaso não. Não, e até foi na altura, ela tinha 18 anos, para aí, não é? Mais ou menos. Era 17 anos. Exatamente. Não, ainda foi naquela altura, na altura positiva. E ela já tinha a mania que era treinadora ou não? Não, na altura não me parecia. Mas essa questão é pertinente, porque eu deixei de jogar com pai, 25, 26 anos. Tinha muitas lesões, eu estava saturado daquilo, mas já era treinador. E quando eu era jogador, só jogador, a gente muitas das vezes não concorda com as decisões dos treinadores e chateia-os. Mas depois, quando estava nos dois lados, eu comecei a perceber, de facto, algumas decisões que o meu treinador tinha, comecei a perceber. E, de facto, porque isso é importante, quando você é treinador e jogador, perceber também o lado do treinador. Pronto, e isso é E às vezes aquelas decisões difíceis começamos a percebê-las, não é? Exatamente. E ajuda-nos no futuro exato, mesmo. Porque nós dizemos, eu se calhar se fosse o Mister não fazia aquela substituição, ou não metia aquele quarteto, ou não metia aquela jogadora, e depois, se calhar, enquanto treinador, já fizemos igual, ou se calhar até pior. Claro. É a realidade. Muito bem. Fechamos então aqui o capítulo do futsal feminino. Tal como eu disse, a Bia vai ter de se ausentar, por uma boa razão, vai para uma festa de Natal com a sua equipa e, portanto, espero que tudo corra bem. Vamos então falar agora um bocadinho aqui com o Mr. João do futsal masculino. Vamos começar pela taça. Nós não vamos aqui escapulizar muito aquilo que se passou, porque já foram disputados muitos jogos. Estamos já a caminho da quarta eliminatória. Vamos só dar aqui um bocadinho os jogos que se vão disputar na quarta eliminatória, neste caso no dia 6 de janeiro, 6 e 7 de janeiro. Os jogos serão o Carregado Joma, o Fonsecas da Calçada com o Grob, Forte da Casa Amigos da Luz, Lucifalense Académico de Ciências, Novos Talentos Vila Verde, Frassati Via Longa, Roção Castanheira, Futsal Oeiras, Oriental RC. Como curiosidade, temos 8 equipas da primeira divisão, 4 equipas da segunda da Série 1 e outras 4 equipas da Série 2. Ou seja, já aconteceu tudo. Já equipas da primeira divisão que eliminaram equipas da primeira divisão, equipas da segunda que eliminaram equipas da primeira e, obviamente, equipas da primeira que eliminaram equipas da segunda. Como curiosidade, vamos ter nesta eliminatória 3 jogos
envolvendo equipas que já se defrontaram. O primeiro será o Fonsecas e Calçada com o Grob. Na primeira fase, ou neste caso no campeonato, o Grob venceu por 3-7, portanto aqui prevemos um jogo também relativamente equilibrado. Depois temos os Novos Talentos com o Vila Verde, em que o Vila Verde venceu por 6-2 no campeonato, e o Vila Verde a gente já vai perceber que se está a destacar na primeira divisão, na tabela classificativa, na primeira divisão. E depois vamos ter aqui outro jogo, que é o Futsal Oeiras Oriental RC, também ambos da primeira divisão. Este jogo então sim vai ser um jogo provavelmente muito equilibrado, porque no campeonato o Futsal Oeiras ganhou por 5-4. Mister, estes jogos da taça muitas vezes dão a surpresa, porque é realmente a chamada festa da taça, não é? É a festa. E há equipas que conseguem mesmo os chamados tombas gigantes. Sem dúvida. Também no sem futsal dúvida. existe. Sem dúvida, sem dúvida. E há aí 2 jogos que eu destaco mais, o Fonsecas e a Calçada Grob, para já porque o Fonsecas e a Calçada em casa é sempre uma equipa muito difícil, com o apoio do público, e exatamente o mesmo, no Novos Talentos Vila Verde. Até se pode considerar um derby, mais ou menos, de Sintra, e que em anos anteriores deram grandes jogos. E acho que vai ser 2 jogos muito equilibrados. E o facto de Grob e Vila Verde jogarem fora pode ser um bocado complicado, mas são mais fortes, naturalmente. Exatamente. Muito bem, vamos então passar às análises dos campeonatos. Vamos começar pela segunda divisão, e a primeira análise que vamos fazer nem tem a ver com a classificação, tem a ver com este dado muito significativo e que demonstra que voltou-se a investir no futsal sénior masculino. O ano passado, na época 22-23, inscreveram-se na segunda divisão, que é de inscrição livre, portanto qualquer clube pode inscrever uma equipa na segunda divisão distrital, estiveram inscritas 27 equipas. Nesta época estão 36 equipas. Mister, volta-se novamente a apostar nos séniores. Sim, porque... Há aqui 9 equipas a mais. Sim, faz sentido, e provavelmente dessas novas equipas que apareceram, são equipas que têm escalões de formação e que faz sentido eles depois terem a sua continuidade. Portanto, é um facto relevante e um facto positivo que se aposte novamente nos séniores. Apesar de sabemos que é um escalão sempre em termos financeiros. Vocês nas seleções distritais têm percebido que há um maior número de atletas na formação? Sim, sem dúvida. Portanto, a questão do Covid já está ultrapassada. Sim. Eu costumo dar este exemplo. Nós temos seleções, portanto, a nível masculino, sub-13 e sub-15. O sub-13 temos 80 equipas. 80 equipas. São 8 séries de 10 equipas. Portanto, estamos a falar, se calhar, num universo que é 2.000 atletas por volta disso, mais ou menos. São 80 equipas. E no sub-15 é a mesma coisa. Portanto, existe 4 equipas no Campeonato Nacional e depois é a primeira, e segunda e terceira divisão. Portanto, é muito. Eu acho que há uma aposta significativa mesmo. E depois há o complemento. Quem tem tantos escalões de formações, depois tem que ter equipa sénior, porque senão não faz sentido, não é? Exatamente. Portanto, esta aposta das equipas séniores também, como disse muito bem o Mr. João, também começa na base. Vão por aí acima, quando chegam aos júniores, se calhar há aquela pressão para se fazer séniores. Claro. E daí estas 9 equipas novas, que é uma excelente notícia para o futsal, obviamente. Dúvida. Bom, vamos então começar pela analisar a segunda divisão Série 1. A classificação nesta altura, estão disputadas 12 jornadas. Há aqui 4 equipas que ainda têm um jogo em atraso, mas de qualquer maneira, primeiro lugar o Carregado com 34 pontos, segundo Forte da Casa 33 pontos, terceiro Alenquer com 21 pontos. Fazendo aqui uma paragem, 2 equipas claramente em destaque nesta Série 1. Depois temos o Aldeia Grandense com 20 pontos, o quinto é o Infantado também com 20, o sexto, aí está, uma equipa B, Jardim da Amoreira B, que tem uma outra equipa na primeira divisão distrital. Portanto, e aqui o Jardim da Amoreira tem muito a ver com os escalões de formação. Exatamente. O Jardim da Amoreira eu posso dizer que tem equipas B em vários escalões, não só nos séniores, tem vários escalões, tem equipas B. O Jardim da Amoreira, o Grob, por aí fora. E isso é o sinal de que faz sentido. Portanto, ter 2 equipas a nível sénior é claramente a aposta na formação. Muito bem. Depois temos os Bucelenses em sétimo lugar com 17 pontos, a Associação Valgrande com 17 pontos, o Castanheira com 16 pontos, a Presa Casal do Rato com 15 pontos, e agora, fazendo aqui um parêntese, muitas equipas do Concelho de Odivelas que foi um baluarte do futsal há uns anos, tínhamos o Grob na primeira divisão, o saudoso ACO na primeira divisão. Sem dúvida. Depois tivemos durante algumas épocas 100 equipas séniores e novamente a vir ao de cima as equipas séniores. Portanto, sinal também que o desporto, digamos assim, o futsal, nos variedíssimos concelhos do nosso distrito, está novamente
ressuscitar quase, digamos verdade. assim, ou pelo menos a crescer novamente. Estava aqui no Casal do Rato, que é o 10º classificado com 15 pontos, depois temos o Arranhol com 15 pontos também, o Mucifalense 12º com 14 pontos, São Brás com 13 pontos, é o 13º, Montagraço com 9 pontos, os Pestinhas dos Povos com 6 pontos e depois a Casa do Benfica de Torres Vedras com 0 pontos. É uma equipa, e vou dar este exemplo aqui da Casa de Torres Vedras, eles têm 12 jogos, 12 derrotas, 11 golos marcados, 108 golos sofridos. De qualquer maneira, não tem nenhuma falta de competência. Isto significa que, nestas segundas divisões, mesmo no escalão de sénior, já dá para todos. Sim, claro que sim, claro que sim. Isso interessa é, como costuma dizer, competir, fazer desporto, e depois isso é um fator importante, que é não desistir, não desistir. Estão lá e estão bem. Um dia as coisas correm melhor, outros dias correm menos bem, mas é serem persistentes, continuarem a trabalhar e este ano estão a fazer esse campeonato, mas se calhar na próxima época, com mais uma ou outra situação renovada, podem ser diferentes, não é? E muitas vezes o futsal, mesmo nos escalões de sénior, e nós tivemos há pouco tempo um jogo em que o 18 de Maio foi uma das equipas que estava a jogar, e o próprio capitão de equipa dizia que mesmo naquele escalão fazia-se muito trabalho social, Claro. muita integração, muitas vezes pensamos que é só nos escalões de formação, mas não, também nestes escalões. E possivelmente estas equipas que estão mais para baixo na tabela classificativa, o Montagraço, os Pestinhos dos Povos, se calhar aproveitam muito dos poucos habitantes que têm ali a sua zona à volta, mas consegue agregá-los para lhes darem uma prática desportiva organizada que é sempre melhor do que andar só a jogar em torneios particulares, não é? E, sim, sem dúvida. E é importante outra coisa. Estamos a falar de equipas que estão fora do grande centro. Ou seja, a nível financeiro, de despesa, de deslocações e tudo isso, e do tempo, porque uma deslocação, vir jogar se calhar ao carregado, ainda demora algum tempo e é preciso tempo. E mesmo com essas dificuldades, eles estão lá para competir. Muito bem. Portanto, temos aqui o Carregado e o Forte a Casa, possivelmente serão as equipas que se ficarão apuradas para a fase de apuramento de campeão. São duas equipas de cada série. Penso que aqui não há assim grande, a menos que haja uma hecatombe na segunda parte do campeonato. E atenção que a gente ainda nem sequer chegou ainda ao final da primeira volta, mas enfim, com estas classificações, a diferença entre o segundo e o terceiro classificado já vai em 12 pontos. Portanto, significa qualquer coisa. O Carregado é uma equipa que ainda há muito pouco tempo teve nos campeonatos nacionais. Exatamente. Portanto, não há aqui nada de muito surpreendente. Exatamente. Temos depois na Série 2, uma série esta um bocadinho mais equilibrada, se bem que também já há aqui duas equipas a destacarem-se. O primeiro lugar é ocupado pela Torre Laranja com 34 pontos, o Tujeira é o segundo classificado com 29, depois o 3 de Agosto, a equipa da nossa convidada de há pouco, com 24 pontos, o Vinhais B 23 pontos, aí chegar mais uma vez uma equipa B, sendo que nós também já estivemos presentes num jogo, nós, a AFL TV, num jogo dos Vinhais B, onde estavam naquele jogo cerca de penso que eram ou 2 ou 3 jogadores que até já jogavam com alguma regularidade na equipa A, bastante jovens, e que certamente, aliás, eles até achavam que na segunda parte do campeonato eles iam encostar mesmo à equipa principal. Mais uma prova de que as equipas B fazem sentido quando há muitos jogadores. Claro, há pouco falámos do Sporting, lá está, é o aproveitamento dos jogadores. Provavelmente as equipas B têm muitos júniores que quando passam para séniores não têm espaço na equipa principal e a criação das equipas B faz todo o sentido nesse contexto para que depois, passado um ano ou dois, ou até no próprio ano, poderem para lá passar, não é? Exatamente. Acho que é importante. Muito bem. Quinto lugar, Frassati, 23 pontos. Fundação Salesianos em sexto com 22. Amigos da Luz em sétimo com 19. Valejas com 15. Da Meia Futsal 14. Roção 13. Joma 10. Liberdade 10. Salesianos do Estoril 9 pontos. Alfornelos 8 pontos, é o 14º. 15º, 18 de Maio com 6 pontos. E a Academia Johnson com 5 pontos, é o 16º classificado. Falámos aqui do 18 de Maio, mas também a própria Academia Johnson também tem um papel social muito importante e às vezes, se calhar, privilegiam a prática desportiva à qualidade do próprio atleta, ou seja, não vão buscar jogadores de fora propositadamente, porque o seu papel no bairro onde estão inseridos, se calhar, também é fundamental para que
outras coisas não aconteçam Sem de mal. dúvida, Não é? sem dúvida, sem dúvida. Aqui temos uma situação que é, apesar do 3 de agosto estar a 5 pontos do Tugera, tem menos 2 jogos, o Vinhais B tem menos um jogo, isto quer dizer que, partindo do pressuposto que estas duas equipas ganham jogos em atraso, temos aqui 4 equipas a disputar, pelo menos 4 equipas, se bem que o Frassati também não está muito longe, está a 6 pontos, incluindo o Frassati, 5 equipas para 2 lugares. O Torre Laranja, a destacar-se um pouco, o Torre Laranja também constituído por jogadores bastante experientes. Sim, Alguns sim. até já tiveram no Sim, Campeonato Nacional. sim. O que é que acha que vai acontecer, Mr. João? Eu, conhecendo alguns jogadores do Torre Laranja, acho que o Torre Laranja tem uma equipa fortíssima. Uma equipa muito competitiva, não é? competitiva. Mesmo jogadores já com alguma idade, veterania, mas experientes e que nestes campeonatos faz muita diferença. Portanto, eu acho que aí é uma equipa que está um bocadinho mais acima. Mas essas quatro equipas, nesta altura é difícil dizer que vão passar esta ou aquela, porque são os 4 muito equilibradas ainda. Apesar de destacar um bocadinho mais o Torre Laranja. Falou aí num pormenor muito interessante e nós que andamos agora a fazer estes jogos para transmiti-los para a AFL TV, falou aí numa situação que são os jogadores com mais experiência, ou seja, com mais idade. O futsal tem esta particularidade, não é raro ver jogadores, por exemplo, com 38, 39, mesmo 40 anos a jogar, ou seja, fizeram o seu percurso esportivo a equipas competitivas, mesmo a nível nacional, e depois vêm acabar as suas carreiras nos distritais, mas valorizando muito a equipa que representa, ou seja, não vão ali passar férias. E nem nos jogos que a gente tem transmitido, ainda recentemente fizemos isso, tivemos ali uns jogos muito competitivos com jogadores com 38, 39 anos, que, enfim, quase que me atreveria a dizer que correm mais que os jovens de 20. Com certeza. O gosto do futsal mantém-se e a outro nível, mas a competitividade está lá sempre. E é aquilo que eu disse há bocadinho, quando o árbitro apita, não há idades. Aquilo, é sempre a dar. Mas isto é uma particularidade do futsal, porque é a vantagem, não é? Sim, Até sim, porque, sim. obviamente, que as substituições volantes facilitam muito. É um facilita. jogador, mesmo que o desgaste seja maior, também pode estar um bocadinho mais tempo no banco Claro. do que no futebol. Quando saiu, acabou, não Exatamente. pode voltar. E acha que esses jogadores trazem alguma mais-valia para os outros? Eu acho que sim. A nível de experiência, a nível de competitividade, eu acho que isso é muito importante. E da forma de trabalhar, se ainda estiverem comprometidos com o trabalho diário, no treino, acho que trazem uma grande mais-valia. Porque acho que os jovens revêem-se e pensam de que se aquele com 38 anos e 40 anos ainda trabalha e joga desta forma, com esta intensidade, com este critério, quer dizer, nós temos que ser como eles, não é? De alguma forma são os exemplos, como a Bia há bocado dizia, são exemplos e são bons exemplos. E o Torre Laranja tem alguns desses jogadores que eu relembro que já jogaram há alguns anos atrás nos 11 Unidos. Portanto, são jogadores com muita tarimba que puxam os jogadores mais jovens, digamos assim. Queria só realçar um aspecto em relação à Série A, que é importante. Há uns Série anos U, atrás, o Forte a Casa esteve na primeira divisão. Exatamente. Portanto, é bom ver novamente, como há bocado estavas a referir em relação às equipas de Odivelas, e não só, mas de Odivelas, rever equipas que há uns anos atrás tiveram nos campeonatos nacionais e que novamente estão a apostar forte nos séniores e estão a subir patamares, não é? Exatamente, e nunca sabe se não vão voltar aos nacionais. Claro, exatamente. Aliás, penso que pelo menos o Groba, que está na luta da primeira divisão, e já lá vamos. Exatamente. Certamente também é esse um dos objetivos, até para honrar a história do próprio clube. Claro. E pronto, e vamos então passar à primeira divisão, a tal divisão que dá acesso depois ao apuramento para os campeonatos nacionais, que é esses os objetivos das equipas que lutam pelos primeiros lugares. Uma particularidade neste campeonato, também se vê muitos jogadores que já estiveram noutros patamares e que não têm assim tanta idade. Sim, aí temos que... Até porque, digamos, ainda ontem falámos isso na flash interview, se calhar metade das equipas de Lisboa, se estivessem no campeonato de C Divisão, não estavam a fazer uma figura, Sim, porque a competitividade em Lisboa é muito grande. Sim, seguramente. O que é que atrai hoje em dia, se calhar, os jogadores a estarem nesse patamar? Às vezes tem a ver com vários fatores profissionais, primeiro ponto, porque não podem treinar 4 vezes por semana nas equipas que disputam os campeonatos nacionais, porque a maioria delas treina 13 e algumas até 4.
E aí, se calhar, só treinam 3 e estão mais perto de casa, pronto, tem tudo a ver com esses fatores, mas também porque o campeonato também acaba por ser competitivo e é aliciante jogar um campeonato desses. Aliás, eu acho que nos últimos anos sempre foi. Isso é importante também e acho que os jogadores sentem-se motivados. E não deixa de ser uma montra. E não deixa de ser uma montra. Aliás, naturalmente. num dos jogos que nós tivemos a transmitir, pelo menos 3 treinadores de equipas do Campeonato Nacional estavam a observar aquele jogo. Exatamente. Portanto, não deixa de ser um chamariz. Claro que sim. Muito E não quer dizer que os próprios jogadores que já estiveram lá que não regressem. Não querem regressar. Sério. Falou aí num pormenor importante, o futsal ainda está um bocadinho longe do futebol. Se calhar a nível distrital no futebol já se vê jogadores a receber alguma verbas, digamos assim, significativas. No futsal isso não acontece. O que quer dizer que um atleta, e falou agora muito bem nesses exemplos, muitas vezes tem que ponderar a sua carreira em função da sua profissão. Sem dúvida. Bem, o que por um lado vai valorizar os campeonatos distritais aqui em Lisboa, mas por outro se calhar também não faz com que o futsal nas terceiras divisões e nas segundas divisões consigam ainda evoluir mais, porque o treino é muito importante. Claro. E não havendo essa disponibilidade para o treino, a qualidade depois também não é tão grande. Ainda há muito essa dificuldade. Não é? Ainda há. Mas E se calhar nos próximos anos vai continuar, sim, não é? porque faz parte, é mesmo assim, é o processo. Mas eu acho é que cada vez se trabalha melhor. E os próprios treinadores são melhores. Nós temos aí treinadores na primeira distrital que já tiveram mais em cima e trabalha-se melhor, as equipas são mais competitivas e isso faz com que os campeonatos sejam melhores. E mesmo o nível de compromisso dos atletas também está. Sim, completamente de acordo. Muito bem. Vamos então passar à classificação desta primeira divisão. Temos o Vila Verde, em primeiro lugar, com 39 pontos. Venceu ontem, repetindo aquilo que disse há pouco, que esta emissão está a ser gravada, portanto, o jogo que se disputou ontem, dia 20, nós estamos a gravar no dia 21, foi um grande jogo, um jogo fantástico para promover, aí está o Campeonato Distrital de Lisboa, uma vitória do Vila Verde por 8-3, mas num jogo muito competitivo. Não sei se o Mister viu o jogo. Vi um pouco só um pouco. E gostou do pouco que viu? Sim, sem dúvida. Por isso é que se em vez do Campeonato Distrital tivesse lá o Campeonato Nacional, por exemplo, da 2ª Divisão, não estranharia. Exatamente, a qualidade foi muita. Depois temos o Damásio e o Ginásio com 31 pontos, Fonseca e Calçada com 30, Manjoeira 27, Novos Talentos 24, Pregança 23, Quinta dos Lombos B 18, aqui está, mais uma equipa B. O Caso com 15, Mira Sintra 13, Oriental Recreativo 12, Jardim da Amoreira 11, Futsal Oeiras 10, Via Longa 10, Académico de Ciências 10 e Sporting de Torres 1 ponto. Vamos começar pelos lugares que dão descida de divisão. Temos aqui, e são 2 os lugares que dão na descida, temos aqui o Sporting de Torres com 1 ponto, que possivelmente, a menos que tenha uma segunda volta, e falta só apenas uma jornada para acabar a primeira volta, a menos que tenha uma segunda volta fora do normal, no sentido da realidade de hoje, possivelmente tirando o Sporting de Torres, temos aqui depois um rol de equipas que vai lutar para não descer, começando pelo Académico de Ciências Vila Longa. O Académico de Ciências tem uma particularidade, começou muito mal, tirou os jogadores, pôs os jogadores e agora já ganha jogos. Aliás, a primeira vitória que o ACC conseguiu foi no jogo que nós fomos a Vila Longa transmitir, a Vila Longa que está imediatamente a seguir ao ACC, portanto temos aqui que é Mira Sintra, Oriental, Jardim da Amoreira, Futsal Oeiras, Vila Longa e Académico de Ciências. 6 equipas a lutar por um lugar para não descer. Esse campeonato é engraçado. A minha análise que eu faço, para além do Vila Verde e do Grove se destacarem, é que ainda, mesmo assim, posso dizer que há aí 5, 6 equipas que estão ali a destacarem-se. Pronto, as 2 primeiras, mas depois o Fonseca e Calçada e até o Manjoeira, acho que ainda estão ali naquela fase de objetivo de poder chegar lá acima. E depois é a outra parte que, se nós repararmos, são a diferença de 6 pontos, ou se não estou em erro, 6 ou 7 pontos, para aquelas equipas que estão, ou que podem eventualmente descer. Portanto, é um campeonato competitivo. E depois ainda há aqui outra coisa, que é, ao contrário da 2ª distrital, que não há o problema, a pressão da descida, aqui há. Não é? E isso também vai mexer muito, vai mexer muito com os jogos, vai mexer muito com o resultado, vai mexer muito com a pressão. E acho que isso também é bom para o campeonato. Portanto, eu acho que é um campeonato muito competitivo.
Aqui nos primeiros lugares temos um Vila Verde que se destaca, não é? Até mesmo por... aliás, ontem foi mesmo assumido que o objetivo é subir ao Nacional e, portanto, é uma equipa muito experiente, com jogadores muito experientes, que faz toda a diferença. Aqui, certamente, estamos a falar em distrital, falávamos do não profissionalismo, mas aqui, se calhar, já há algum investimentozinho para conseguir ter esta equipa, não é? Sim, sem Até dúvida. porque há ali jogadores que moram ali tão perto quanto isso. Sim, e o Vila Verde não é uma equipa que esteja nas zonas centrais da cidade, não é? Exatamente. A mim apraz-me registrar que Vila Verde e Grob são equipas que já passaram para a primeira divisão nacional. E é bom vê-los novamente, e vê-los novamente empenhados em querer voltar aos nacionais, não esquecendo o Fonsecas, que já foi para a segunda divisão, o próprio Manjoeira, mas até os novos talentos, mas Vila Verde e Grob já estiveram na primeira divisão, e claramente o Vila Verde é uma aposta seríssima. O Grob, não conhecendo a equipa de uma forma muito profunda, dá-me a sensação que também terá muito a ver com a formação. Ou seja, com aquela questão que falámos já, eles têm os escalões todos de formação, inclusive têm equipas B e equipas C. Portanto, eu acho que de alguma forma também está a ir por aí. E é bom isso. Naturalmente, se calhar o investimento é menor, não é? Porque aproveitam muito a formação. Pronto, mas são opções. O que não deixa de ser uma boa estratégia, não é? Claro, Quem ótima, tem uma ótima. base de formação. Claro. Depois é mais fácil até para estabilizar o seu plantel, jogadores que se conhecem desde os escalões mais baixos, Sem dúvida. fazem a sua evolução natural e normal e que facilita muito o clube, porque também o investimento não tem que ser tanto, mas a competitividade está lá toda. Exatamente. Isso é um trabalho muito interessante, por acaso. Como curiosidade, o Grob foi onde começou a carreira o João Benedito, um dos grandes guarda-redes do futsal nacional, e onde também os Manos Passos começaram, curiosamente. Exatamente. E que hoje estão na elite do futsal mundial. Eu tive o prazer de os treinar na seleção de sub-17 há 5 anos atrás, para aí, os Passos, os E agora aproveitando isso, e já vaticinava este futuro deles? Eu sou muito sincero. Porque eu também tive com eles no Sporting por essas alturas, eu achava-os um bocadinho brincalhões demais. Assim, era muito... Fazia parte. Faz parte da depois idade. no treino já não era bem assim, Sim, mas... Fazia parte da idade. Aliás, eu até dizia uma coisa, eu já disse isso várias vezes, na altura na seleção, por exemplo, o Neves, que joga na mesma posição que o Ziki, o Neves jogava muito mais tempo que o Ziki. Porque o Ziki, lá está, o compromisso não era tanto como o do Neves, se calhar. Mas via-se que ele tinha qualidade. E agora é ao contrário. O Ziki o Neves também é um excelente jogador e tudo isso, mas o Ziki é um talento. O Passó tinha o Bernardo, o guarda-redes, já achava que ia ser fenomenal. E está-se a provar, e cada um tem a sua opinião. Acho que já devia estar neste patamar há mais algum tempo, mas isto é a minha opinião. Esse facto de andarmos a investir às vezes em guarda-redes estrangeiros, com o Guita era um bocadinho difícil. Mas com o Guita é um bocadinho complicado. Com o Guita reconhecemos que é um bocado complicado. Mas agora pronto, ele está a ter a oportunidade dele, ele também teve aquele problema no início da época que complicou. O Tomás tinha um problema, que era, o Tomás não gostava nada de sair. Nada. O Tomás ficava chateado sempre e a gente dizia, os outros também têm que jogar, não é? Mas ele era assim no Sporting, era assim na seleção, era em qualquer lado, e tornou-se um e estamos a falar aqui a nível distrital, mas aproveitando isto para não esquecer a importância que os clubes distritais têm, sem dúvida. Porque é a base de tudo, não é? Sem dúvida. Os clubes, sem os clubes, nós não conseguimos fazer nada. Aqui falou um bocadinho nos treinadores aqui que estão aqui no distrital e que muitos já passaram por outros patamares. A qualificação dos treinadores também é muito importante, não é? Até porque hoje em dia, enfim, a informação também é mais fácil de ir à procura, mas pronto, aí está, é mais fácil, mas se o treinador não for à procura também não ganha nada. Portanto, há também uma maior interiorização dos treinadores que, para treinarem bem, sem dúvida, têm que ir buscar mais informação, têm que observar muitos jogos. Sem dúvida. E o que eu acho é que hoje em dia os treinadores estão muito mais capacitados e muito mais qualificados para treinar. Aquilo que é importante perceber, na minha opinião, é que os treinadores têm que ser as suas ideias. E depois não chega. Hoje em dia temos uma ferramenta, que é a internet, muito grande para podermos ir buscar muitos exercícios, muitas situações que sejam, mas é preciso perceber que esse tipo de exercícios encaixam nas nossas ideias, porque se não tivermos a levar aquilo para o treino e não encaixar... Exato, copiar não tem que perceber qual é o objetivo do exercício. E hoje em dia os treinadores acho que estão muito mais capacitados e nós vemos nos cursos de treinadores a quantidade de inscrições que há, porque as pessoas querem evoluir e isso é muito importante mesmo. Muito bem, voltando aqui um bocadinho ainda à primeira divisão,
Há aqui um facto muito interessante que é o número de golos. Ainda ontem tivemos 11 golos num jogo. Marca-se muitos golos no Distrital. Sim, verdade, verdade. Se calhar não há tanto, como é que eu ia dizer, não se trabalha tanto a organização defensiva, trabalha-se mais em organização ofensiva e isso faz com que depois... Até porque o tempo não sendo muito, privilegia-se exatamente. o ataque, não é? Porque normalmente se não marcar golos não ganhas, não é? Mas também se não sofres também não perdes, mas a verdade é essa. Mas os treinadores privilegiam muito mais o ataque do que a defesa e provavelmente por isso é que sofrem mais golos também. Pois, exatamente. Yeah. Muitas vezes, é como se costuma dizer, quando há muitos golos é sinal que também há qualquer coisa que não está a funcionar. Claro. Para a segunda parte deste campeonato, como eu disse, falta uma jornada para o final da primeira volta. Na segunda volta, nós temos aqui uma particularidade que não acontece nas competições profissionais, porque só tem aquelas janelas de transferências em janeiro e não sei o quê. Aqui há sempre aqui uma certa rotatividade de jogadores. Muitas vezes a entrada de um ou dois jogadores pode fazer toda a diferença. De qualquer maneira, tendo o Vila Verde e o Grob, são duas equipas com os plantéis teoricamente estabilizados e com um nível de competição muito forte e, portanto, são altamente competitivas. Da Maia Ginásio, Fonsecas e Calçada, Manjoeira, talvez até os novos talentos e quem sabe o Pregança, até porque o Pregança tendo um jogo em atraso, se o vencer fica com 26 pontos, vamos ter campeonato até ao fim. Sim, eu acho que sim. Independente de haver mexidas nos plantéis, eu acho que vamos ter campeonato até ao fim. Acredita que o Vila Verde vai vencer este campeonato? Pelo menos é o grande candidato, tem 6 pontos de avanço. Pelos números que apresenta. Exato, até porque tem 79 golos marcados, é o melhor ataque. Tem 24 golos sofridos, é de longe a defesa menos batida. E estava aqui a ver o número de... Não há ninguém que tenha menos de 33 golos, portanto é a segunda defesa menos batida, é o Fonsecas com 33 golos. Portanto há aqui uma diferença significativa, se bem que em golos marcados, o Manjoeira tem 74, o Vila Verde tem 79. Portanto, se calhar o Vila Verde, os números não mentem, não é? Sim, por esses números não vão mentir e claramente é o grande favorito. E os 6 pontos de avanço já dão uma almofada de conforto interessante, mantendo o mesmo nível, o mesmo rendimento, até porque quem vem atrás também tem a pressão de não poder perder mais pontos, não é? E ter que esperar que eles ainda percam. Portanto, eu acho que estes 6 pontos são uma almofada de conforto e o resultado do último jogo entre o Vila Verde e o Grob foi muito importante nesse aspecto, não é? Porque podiam ficar empatados, de repente há 6 pontos de diferença. Há ali logo um gap de 6 pontos. Sim, mas o Vila Verde é claramente a equipa superior. Entre o Grob, da Maia Ginásio, Fonsecas e Manjoeira, o que é que apostaria para ficar em segundo lugar? O Grob. Pelo que eu conheço, o Grob. Sim. Se bem que a diferença pontual do Grob para o da Maia Ginásio são 2 pontos, para o Fonsecas apenas 3 e mesmo para o Manjoeira são 6. Portanto, sim, há aqui uma diferença pontual curta. Foi aquilo que eu estava a dizer no início. Há ali 5, 6 equipas que ainda estão muito no equilíbrio do campeonato. Eu aposto no Grob, atenção, e também estou a dizer isto pelos números, porque eu também não tenho um conhecimento grande sobre o da Maia, mas está a fazer um campeonato muito bom, está. E eu acho que vai ser muito equilibrado mesmo. E depois temos aqui uma outra particularidade, que também acontece, não só no futsal, mas também no futebol e noutras modalidades, que é o fator casa. Muitas vezes aqueles ambientes mais fervorosos conseguem... Sim, e aí algumas equipas têm essa tradição. Aliás, eu agora, o próprio Vila Verde, que em casa e não tem fio, né? Ontem, por acaso, foi um jogo muito renhido em termos de público. Em termos de público. Tanto um lado como o outro, as bancadas estavam ambas compostas, tanto do lado do Grob como do lado do Fonseca, o que também não deixa de ser surpreendente, sendo o Grob um clube do outro lado do distrito, ter levado tanta gente até Vila Verde. Prova que também há muito interesse do público neste campeonato. Eu já observei muitos jogos do Grob na formação por causa das seleções e tem sempre muita gente. E cantam e tudo isso, portanto, e os séniores claramente estando nesse nível, acho que ainda mais apoio têm, portanto, é muito importante isso também, claramente. E em relação ao fator casa aí vai ser determinante. O Fonseca em Calçada é uma equipa tradicionalmente muito difícil em casa, porque já agora, ainda por cima com um pavilhão próprio, é mais complicado. Pronto, pode ver uma equipa ou outra, o da Maia Ginásio não tendo um pavilhão próprio, se calhar não tem tanto apoio. O próprio Manjoeira. Sim, também confirmamos no jogo que a gente transmitiu, não havia muito público, portanto, nem de um lado nem do outro, portanto.
também é uma particularidade do futsal, que é, enquanto no futebol praticamente todos os clubes têm campo próprio, no futsal não tendo, muitas vezes tem que se deslocar, mesmo a jogar em casa, ainda há uma distância que tem de percorrer, o que dificulta muito, sobretudo, aquela fidelização do público. Exatamente. E há equipas, tanto aí, o Sporting de Torres, não é? Exato. Pronto, que fora nunca ou raramente deve ter algum apoio, não é? Exato. Porque temos deslocações longas, é mais difícil, não é? Vindo agora aqui para a tabela de baixo, porque o Mr. João já disse que para o primeiro lugar claramente o Vila Verde, segundo lugar o Grove. Aqui para os últimos lugares temos entre o CAD e o Académico de Ciências são 5 pontos, ou seja, entre o oitavo classificado, entre o nono classificado, que é o CAD, e o 15º, que é o Académico de Ciências, há uma diferença de 5 pontos. CAD, Miracintra, Oriental Recreativo, Jardim da Amoreira, Futsal Oeiras, Via Longa, Académico de Ciências. Qual destas equipas é que... Não consigo. Não consegue? Não consigo. É muito, muito difícil. São 5 pontos ou 6 pontos, é muito difícil. E são muitas equipas. E isso vai depender de vários momentos de forma. Ainda faltam muitos jogos. E curiosamente, se formos aqui a ver pela diferença de golos, se fosse isso, a classificação até estava ao contrário. Portanto, havia aqui equipas que estavam à frente umas das outras, isto significa que há resultados claramente muito equilibrados e provavelmente é o confronto direto entre estas equipas que vai decidir tudo. Claramente, pronto, o Sporting Torres está noutro patamar, portanto, mas o resto é muito, muito, muito difícil prever quem possa estar numa zona mais sensível para descer a divisão, não é? Muito bem, estamos então quase a acabar este programa. Ia só aqui perguntar, e aproveitando o facto de ser selecionador distrital aqui da Futebol de Lisboa, das equipas de futsal, como é que estão as nossas seleções? Bom, para já, as sub-17 femininas que eu ajudo, portanto, também estou incorporado na equipa técnica, não sou eu o selecionador, mas estou incorporado na equipa técnica, vai disputar agora o torneio interassociações de 27 a 30 de dezembro, que será em Vila Real. Eu acho que estão bem preparadas e estamos motivados e estamos confiantes que vamos fazer um torneio melhor do que aconteceu ano passado, que tivemos algumas dificuldades logísticas para poder treinar. Este ano não, este ano felizmente as coisas já estão bem melhores. Depois temos em atividade a seleção sub-15 já a treinar para o torneio entre associações que vai ser em fevereiro. Inclusive fizemos agora um jogo de treino também. Acho que estamos num bom caminho, o jogo de treino foi positivo para tirar ilações do que ainda temos que melhorar, portanto ainda temos 2 meses até à competição, portanto ainda temos algum tempo para treinar. E depois em janeiro, logo no início de janeiro, vamos começar também com os sub-13, que esses é aqueles que mais trabalho a mim me dão, no aspecto de que, para além de serem os mais novos, a quantidade de jogadores é enorme e é impossível nós conseguirmos chegar a todo lado. E pronto, mas fazemos aquilo que achamos que temos uma estratégia e pronto, mas acho que as seleções estão bem, a nível de clubes, os clubes trabalham bem e agradeço desde já aos clubes todo o trabalho que fazem, toda a ajuda que nos dão também, com as informações que nos vão passando, com a disponibilidade que nos têm para nos ajudar, seja em jogos de treino, seja alguma informação que nós precisemos, e pronto, e acho que o caminho está a ser percorrido com sucesso, portanto agora vamos aguardar também para ver os resultados. E esperando que os jogadores que estão agora nas seleções distritais, que daqui a uns anos sem dúvida possam jogar nestes campeonatos distritais, mas também nos campeonatos nacionais, até porque estando na seleção são jogadores já nos seus escalões, jogadores claro. de topo, portanto certamente que já nestas idades ambicionam levantar voo, digamos claro. assim, na modalidade. Mas pronto, mas mesmo que não consigam atingir aqueles patamares, pelo menos alimentem as equipas do Distrital, que como dissemos muito bem, pelo menos a nossa primeira divisão é uma divisão muito, muito, muito competitiva. Nós formos, e eu faço muito essa análise, se formos a um Benfica e a um Sporting, temos lá jogadores que já passaram por aqui, e é a minha terceira passagem pelas seleções distritais, desde o Afonso Jesus, do Martim Figueira, do Cucci, que é o Edmilson Sá, do Diogo Santos no Sporting, dos Passos, dos Ziques, dos Neves, e depois para aí abaixo, temos nos Lombos também, o Milton está no Caxinas, temos nos Lombos, pronto, isso é aquilo que nos dá a alegria de ver reconhecido, não que o grande mérito não é, o mérito todo não é nosso, é dos clubes, claro, porque os trabalharam bem também, nós só ajudamos, mas demos a montra para que eles possam ser observados e depois começarem o seu trajeto pelas seleções distritais e pelas seleções nacionais e pronto, e até chegar ao patamar que estão a chegar. E esperemos que estes
daqui a uns anos eu esteja na bancada a vê-los também a ter o sucesso, que é muito Que é muito importante. importante. Muito bem, ficamos então por aqui. Este programa, como eu disse, está a ser gravado, portanto não vamos ter nem resumos dos jogos das jornadas, tanto de futebol como do futsal, nem vamos ter ainda a projeção dos jogos que vamos acompanhar no ano de 2024. De qualquer maneira, desejamos um bom ano de 2024 para todos, com muito futsal, com muito futebol, que continuem a ver os nossos canais, tanto no YouTube, como no Facebook, como no próprio site, porque sem vocês isto não faz sentido nenhum. Muito bom ano, um excelente 2024 para todos.